verdade. O governo ele tem as suas escolas, não é? A iniciativa privada tem as suas escolas, e às vezes os grandes bancos, como falou o Bradesco e outros, promovem educação. Mas eu acho que o mais importante é saber que cada um de nós somos potenciais educadores. A gente não deve deixar apenas o papel da educação à escola, seja ela pública ou privada, porque muitas vezes as escolas têm uma motivação. Por exemplo, se é uma educação de uma escola religiosa, se é mantida por uma determinada, por exemplo, organização religiosa, ela vai tender a educar de acordo com aquele viés. Por exemplo, se é uma política pública, ora ela tem uma educação, e muda o governo, ora tem outra. Então, existe, obviamente, por detrás, fatores que condicionam a forma de se educar. Claro que existem outras limitações, a questão do salário, a questão do nível social, tanto dos professores, dos alunos, a formação desses professores. Quer dizer, tudo isso gera uma série de problemas e dificuldades que se somam e que a gente tem que perceber. Mas o mais importante aqui é a gente perceber que nós, individualmente, somos o governo, somos a sociedade, somos as escolas. O que eu estou querendo é que nós pensemos no papel de cada um de nós. Porque muitas vezes a gente coloca a questão da educação apenas no professor, no pai, na mãe, mas cada um de nós é um professor em potencial. E se a gente está insatisfeito com as escolas que existem aí, sejam públicas ou privadas, sejam elas organizadas por grupos ou econômicos ou não, está na hora de a gente criar uma escola nova, não é? Como a escola Waldorf, como a escola que Krishnamurti criou, né? Ele criou escolas na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, temos que criar novas escolas, criar novas formas de educação, que não seja através do castigo, da recompensa, ou que não forme apenas pessoas que sejam aprovadas em concursos públicos. Não adianta você formar uma pessoa que seja insensível, fria, que não sabe se relacionar. Porque a gente tem muitos bons profissionais, digamos assim, que têm até uma capacidade técnica invejável, mas como ser humano é muito difícil, não é? E hoje em dia a gente vê que para formar um bom profissional, ele não tem que saber só aquela matéria específica. Você tem que saber várias outras coisas. Por exemplo, um bom advogado, um bom médico, ele tem que saber de psicologia, de medicina, de recursos humanos, ele tem que saber administrar o seu negócio, ele tem que aprender a lidar com as pessoas, ele tem que aprender a se conhecer, não é? Então é importante que a gente tenha uma formação extensa. Claro que é importante um aprofundamento, uma especialização, mas não é só isso. E isso, às vezes, uma escola, seja ela pública ou privada, ela é insuficiente. Muitas pessoas vêm, por exemplo, buscar uma série de ensinamentos aqui que a escola ou a família não são capazes de dar. Então, a gente tem que buscar outros tipos de formação. E essa formação, ela é todo dia. A gente não tem que procurar uma formação apenas com fim. Eu quero, por exemplo, aprender uma língua para conseguir um upgrade. Eu vou fazer um mestrado para conseguir uma promoção. É para termos uma formação que nos desenvolva de uma forma harmoniosa, de uma forma completa. E isso não depende, a gente não pode deixar esse papel tão importante somente para um grupo, seja ele um professor, seja ele de uma atividade pública, governamental ou de atividade privada. Nós precisamos aprender com várias formas de ensinamento. E o ensinamento, a gente precisa ensinar as pessoas a serem receptivas e ter esse grau de discernimento, ter essa mente sensível e aguçada, uma mente aberta, né, um coração ardente, uma curiosidade ativa, porque muitas vezes os professores e os educadores acabam com essa curiosidade. Você não tem que saber isso agora, isso não é importante. Então, as pessoas fecham as portas.
Entendeu? Por que um cristão não pode aprender sobre meditação, sobre hinduísmo, sobre contemplação? Tudo isso é importante. Por que nós não devemos aprender outras culturas? É importante que a gente aprenda e tire o melhor de cada uma e fazer disso uma educação mais complexa, mais verdadeira. Agora, não é apenas o músico que tem que aprender música. Todos nós temos que ter habilidade de entender a boa música. Por que seria dos músicos se não houvessem bons ouvintes? A gente, se não tem uma capacidade de tocar um instrumento, e deveríamos aprender a tocar um, pelo menos você pode se tornar um bom ouvinte. E a gente tem que aprender que não é só acumulação, as pausas são importantes, é que nem na música, não é só tocar um monte de notas, tem que saber o espaço entre elas. Tem que saber que ela tem um começo, um meio, um fim, e ela tem várias, né? Tem várias, como a ópera, como uma música clássica, ela tem várias gradações. É que nem uma boa música de bossa nova ou música popular, ela tem toda uma estrutura. A gente tem que aprender a conhecer essa estrutura, tem que ter vontade de compreender os versos, a música, as rimas. Muita coisa que tem aí nem pode ser chamada de música. No entanto, as pessoas aprendem a gostar dessas coisas que não são verdadeiramente, digamos assim, esteticamente agradáveis ao ouvido, são apenas barulhos e, no entanto, pode ter, em algumas delas, coisas interessantes, não estou tendo preconceito. Às vezes no hip hop, às vezes numa música como um rock, tem coisas muito boas, bonitas e agradáveis. Mas a gente tem que aprender a ter um senso estético. Nem tudo que se compõe é agradável, nem tudo que se faz, por exemplo, como pintura e escultura, também a gente pode chamar de arte. Muitas vezes as pessoas confundem arte moderna com qualquer porcaria. A gente tem que aprender a ter esse senso estético e respeitar o senso estético dos outros, que pode ser diferente. Mas temos que desenvolver essa capacidade de ver, ouvir, e isso pode ser, digamos assim, aflorado desde que haja um ambiente correto. Não apenas aprender a gostar daquilo ou gostar só daquilo. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvido. E talvez, digamos assim, o governo e a sociedade não esteja muito interessado em fazer esse tipo de organização de sistema educacional. Porque se você formar pessoas livres, pessoas que sejam capazes de criticar o sistema, elas se tornarão extremamente perigosas. Poderão se tornar até anarquistas. Não é? E a discussão e a verdadeira capacidade de fazer perguntas, mais do que dar resposta, seja importante no aprendizado. O aprendizado também significa aprender a fazer perguntas e não aprender as respostas. Porque tem muitas religiões e sistemas educacionais que falam, você não precisa aprender nada, eu vou pensar por você, está aqui, ó. E as pessoas aceitam isso, se tornam rebanhos em que as pessoas pensam por ela, dizem, ó, você tem que se comportar dessa forma, você tem que pensar dessa forma, você tem que fazer isso, e aí sim você vai conseguir aquilo que você quer, como eu consegui. Será que isso é um sistema educacional verdadeiro? Nós temos que pensar sobre essas coisas.